E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e eu criei esse canal para te ajudar a investir em fundos imobiliários. Hoje eu vou falar um pouco sobre o CPTS-11, é um fundo imobiliário majoritariamente de papel, só que também investe em outros fundos imobiliários. Vou passar as informações gerais dele, vou passar um pouco como é que está o seu portfólio e vou falar também se vale ou não a pena investir nesse fundo de acordo ao patrimônio dele, tá? Então, começando pelas informações gerais, esse é um fundo imobiliário que está sendo cotado hoje próximo dos R$ 93, esse é o valor de cota dele. O dividend yield dele dos últimos 12 meses foi mais de 13%, então ele é um bom pagador de dividendos. Ele tem o preço sobre valor patrimonial de 1, ou seja, ele está num preço justo, tá bom? Frente ao seu valor patrimonial. E ele tem hoje mais de 163 mil cotistas, tá? Antes de falar do portfólio do fundo imobiliário, gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, porque muita gente assiste os meus vídeos e não é inscrito. E aí acaba que a pessoa que não é inscrita perde as dicas que eu passo aqui, tá bom? Então é bastante importante que você se inscreva no canal para não perder nenhuma dica e nenhum vídeo que eu poste aqui, beleza? Falando um pouco sobre o portfólio desse fundo imobiliário, o patrimônio dele está investido 65% em CRIs, né, que são certificados de recebíveis imobiliários, 34,5% investido em outros fundos imobiliários e 0,5% do seu patrimônio está em caixa, tá? O que é legal falar sobre esse fundo imobiliário? Ele é um fundo imobiliário um pouco híbrido, tá? Então, majoritariamente ele investe em fundo de papel, mas ele também investe em fundos imobiliários. Então, ele é um fundo imobiliário que é híbrido. O legal dele, frente a outros fundos imobiliários de papel, é que ele traz uma certa segurança para a gente, justamente por investir em outros fundos imobiliários. Se você pega fundos imobiliários como DEVA 11, HCTR 11, por mais que eles tenham outros investimentos, eles são um pouco mais arriscados, tá? Então, o CPTS ele é um fundo imobiliário um pouco mais seguro nesse sentido, tá? Ele investe também em outros fundos imobiliários. O CPTS ele é muito similar ao IRDM11, tá? Isso se a gente for pensar no objetivo do fundo imobiliário. Óbvio, esses fundos que eu citei, eles são de papel, né? Todos eles, mas eles têm características diferentes, então não é legal comparar tanto eles, tá bom? Se você pegar o DEVA 11 e o HCTR 11, eles vão pagar mais dividendos do que o CPTS 11, tá? Isso é natural. É legal falar sobre isso, né? Trazer essa observação para vocês entenderem que mesmo dentro dos fundos de papel existem diferentes classificações, tá? Existe mais risco e menos risco. Falando um pouco sobre a alavancagem do fundo imobiliário, ele está alavancado aí em 17%, tá? Isso eu acho que é algo ruim do fundo imobiliário, tá? Eu não gosto de alavancagem, né? Por mais que eu veja que às vezes o mercado ele tem oportunidades que você pode aproveitar, eu acredito que uma alavancagem, por exemplo, atrelada ao CDI nesse momento da economia não é tão benéfica, tá? Por quê? Porque a nossa inflação está alta e o CDI está subindo para tentar combater a inflação, né? Então a Selic, que é a nossa taxa de juros, ela está subindo para tentar conter a inflação. Então o CPTS ele tem uma dívida atrelada ao CDI, isso quer dizer que a dívida dele está ficando cada dia mais cara de acordo com que a taxa Selic sobe, tá? Então eu vejo que isso é um ponto negativo aí do fundo imobiliário. Pode ser que o fundo ele faça uma nova emissão em breve e ele pague essa alavancagem, tá? Ele pague essa dívida, isso pode acontecer, tá? Teoricamente, a gente tiraria esse contra do fundo imobiliário, só que entraria aqui um outro problema, tá? O fundo imobiliário utilizaria uma emissão para pagar a alavancagem e não para aumentar o patrimônio do fundo, não para entregar mais resultado para o cotista. Então eu vejo como isso sendo um ponto negativo. Eu sei que tem gente que discorda de mim, que fala que, pô, tá tudo certo ter alavancagem, eu quero que os fundos imobiliários eles sejam mais similares aos REITs dos Estados Unidos, contraindo dívida. Eu entendo isso e respeito a opinião, mas eu particularmente não gosto, tá?
Então é importante pelo menos você ter a sua opinião sobre isso e também você analisar se você quer investir no fundo imobiliário com essa alavancagem, tá? Falando um pouco aqui sobre a carteira de crédito, né, que são aí nada mais do que os CRIs, o fundo ele possui aí 37 créditos, né, e 99% aí desses créditos eles estão indexados a IPCA mais 6%, tá? É, o que acontece? O IPCA também está subindo, né? Então isso é positivo para o fundo imobiliário, né? É um ponto positivo aí para ele, porque ele vai pagar bastante aí em situações de inflação alta, né? Então eu vejo como isso sendo positivo. Poderia ser melhor o indexador? Poderia. A gente vê em outros fundos imobiliários indexadores melhores, tá? Só que isso é em situações de CRIs do tipo subordinado, CRIs que são mais arriscados. Como eu falei para vocês, o HCTR11 e o DEVA11 tem isso, tá? Então eles têm lá alguns CRIs que tem IPCA mais 10%, né? Só que como esse é um fundo imobiliário que ele tem outras características, eu não vejo isso como sendo um problema, eu vejo isso como sendo bom, tá bom? Esse é um fundo imobiliário de papel um pouco mais conservador, é importante ressaltar isso, tá? De acordo com o que eu passei aqui, né, vale a pena ou não investir em CPTS? Na minha opinião, isso vai de acordo com o perfil de investidor. Eu, por exemplo, eu não invisto no CPTS, mas não teria problema nenhum em investir, tá? E por que eu não invisto nele? Por uma questão de perfil, né? Se for pensar em segurança, fundos de papel seguros, eu já invisto, né, em outros fundos imobiliários seguros. Então não faz sentido eu ter o CPTS na minha carteira. Porém, eu não descarto esse fundo imobiliário, né? Se algum outro fundo imobiliário não tiver de acordo com o que eu espero, não estiver entregando o resultado, eu vou sim trocar, né? O CPTS pode ser um fundo imobiliário que eu vá colocar na minha carteira e tirar o outro fundo imobiliário que não está rentabilizando muito bem, tá? Até falando um pouco sobre rentabilidade, o CPTS ele entregou uma rentabilidade superior aí ao IFIX, superior ao CDI e superior à inflação, tá? De acordo com o próprio relatório gerencial do fundo, desde o início aí do fundo imobiliário, ele entregou 169% de rentabilidade, contando valorização da cota mais os dividendos, né? Sendo que a IFIX entregou 98%, o CDI entregou 83% e o IPCA foi de 59% aí nesse período, tá? Então ele é um fundo imobiliário que entrega rentabilidade, não teria problema nenhum eu colocar ele na minha carteira, mas hoje, no momento, na minha carteira não faz sentido, tá? Isso não quer dizer que daqui 6 meses vai continuar sem fazer sentido. Pode ser que eu coloque ele na minha carteira, não vejo problema nenhum, tá? Eu peço que você deixe aqui nos comentários temas de vídeos para eu trazer aqui para vocês, falando de um fundo imobiliário ou de algum conceito relacionado a fundo imobiliário, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.